Muito bem, pessoal. Vamos analisar agora os filtros de camada 3, ou seja, a camada de rede. Vamos filtrar por SIP. Então, eu vou pegar aqui um pacote qualquer, pegar aqui o frame 38. Vamos abrir aqui o nosso cabeçalho de camada 3, camada de rede. Então, aqui a gente já pode ver Source Address e Destination Address, ou seja, endereço IP de origem e endereço IP de destino. Então, vamos começar com um filtro bem básico. Eu quero pegar todos os pacotes cujo o endereço IP de origem seja 192.168.1.23, ou seja, o IP da minha máquina. Então, ip.src igual ao endereço IP da minha máquina. Perceba que eu tenho 46,5% do tráfego sendo apresentado com esse filtro, ou seja, total de 2.066 pacotes. Se eu for analisar o tráfego capturado, você pode ver que eu estou pegando diversos tipos de protocolo, ICMP, DNS, TCP, HTTP, SIP, ICMP mais uma vez, SIP, SDP, ou seja, perceba que eu estou pegando todo tipo de comunicação que a minha máquina esteja gerando com outras máquinas da minha rede ou na internet. Eu não estou pegando o pacote de retorno, estou pegando somente o pacote de ida. E você pode ver que conforme eu vou descendo nas camadas do modelo OSI, eu vou fazendo filtros mais genéricos, ou seja, se eu filtrei pelo endereço IP de origem, eu vou pegar todo quanto é tipo de protocolo que está partindo da minha máquina. Agora, se eu quiser pegar todos os protocolos que estão chegando na minha máquina, o que a gente faz? O endereço IP de destino, ou seja, ip.destination igual ao IP da minha máquina. Vamos trocar aqui só o cabeçalho para DST. Né? Então, ip.destination igual a 192.168.1.23. Vou dar um Enter. Então, agora perceba que o endereço IP de destino é o IP da minha máquina. Eu estou apresentando respostas DNS, respostas TCP. Você pode ver que é uma mensagem SIP que estão sendo destinadas à minha máquina, provenientes do endereço IP do meu SIP server. Estou pegando aqui o SIP over UDP, SIP over TCP. Então, olha só a diferença aqui. Ó. Eu tenho o protocolo SIP, aqui eu tenho camada 5 sendo apresentada, camada 4 transportado sobre TCP e SIP transportado sobre UDP. E perceba que o Wireshark ele te apresenta isso aqui numa tonalidade de cor diferenciada também. Além disso, estou pegando todo o streaming de áudio RTP, saindo do meu SIP server, destinando ao endereço IP da minha máquina. Se eu rolar um pouquinho mais para baixo, eu tenho mais tráfego TLS, TCP, então eu tenho todo tipo de tráfego que esteja chegando aqui na minha máquina. Se eu quiser filtrar por um endereço IP qualquer, seja ele de destino ou seja ele de origem, SRC, eu posso simplesmente pegar ip.address. Ou seja, a partir do momento que eu aplico esse filtro aqui, eu vou estar pegando toda a comunicação vinculada ao endereço IP 192.168.1.23, independente se é de origem ou independente se for de destino. Igual a gente viu lá, o mesmo funcionamento para as portas, seja de origem, seja de destino. Lá na camada 5, quando eu filtrei por DNS, lembra que eu peguei qual que era o endereço IP associado ao fqdn gilsonjust.com? Eu vim aqui no Wireshark e coloquei ip.address igual ao endereço IP que retornou da minha query. Nisso eu peguei toda a comunicação da minha máquina para o site e do site para a minha máquina. Vamos reproduzir esse procedimento. Ó. DNS. Então eu vou procurar aqui gilsonjust.com. Então vamos aplicar o filtro .queryname igual a gilsonjust.com. Aqui eu tenho a query, ou seja, eu tenho a pergunta, e aqui eu tenho a resposta, ou seja, o servidor DNS mandando para a minha máquina. gilsonjust.com se encontra no endereço IP 50.116.87.158. Então aqui eu vou clicar com o botão direito sobre o valor retornado, eu vou dar um copy, value, e eu vou vir aqui e eu vou aplicar o meu filtro de camada 3, ip.address igual ao endereço IP correspondente a gilsonjust.com. E estou pegando toda a comunicação estabelecida da minha máquina, desde o triplo handshake, sim, sim, ACK, ACK. Aqui ele está mandando client hello, ou seja, para início da comunicação TLS. E você pode ver aqui que vai ocorrer toda a comunicação do site para a minha máquina, da minha máquina para o site. Então perceba que o filtro IP.address ele é muito utilizado quando você quer analisar uma comunicação bidirecional, ou seja, de A para B e também de B para A, onde esse endereço IP aqui está relacionado, independente se ele for de origem ou se ele for de destino. Então a gente já viu o endereço IP de origem, endereço IP de destino, endereço IP de origem ou destino, que é o caso desse filtro, né? E também tem um filtro que eu gosto muito de apresentar aqui na camada 3, por exemplo,
que é o Differentiated Services Field. Aqui onde a gente analisa QoS, principalmente para voz sobre IP. Eu vou filtrar aqui por RTP e eu vou analisar o tráfego RTP da minha máquina para o SIP Server. Perceba que o cabeçalho Differentiated Services Code Point está citado com o valor default, 0. Eu propositalmente habilitei o QoS no sentido do meu SIP Server para a minha máquina. Então, se eu abrir um pacotinho aqui ó, do SIP Server para a minha máquina, do tipo RTP, eu habilitei aqui o Expedite Forward, ou seja, a classificação máxima de QoS. Então, você pode ver que da minha máquina para o SIP Server, eu não estou priorizando o tráfego. Porém, do SIP Server para a minha máquina, eu estou marcando os pacotes RTP para que eles sejam priorizados no meio do caminho, caso passem por roteadores que estejam devidamente configurados para tratar o QoS. Não é o caso aqui, é apenas uma demonstração de marcação. Então, eu vou aplicar um filtro para QoS agora, em cima do meu tráfego RTP. Perceba que o cabeçalho de QoS está na camada 3, tá, pessoal? Na camada de rede. Então, por mais que eu tenha filtrado por RTP, o filtro que eu vou aplicar agora é um filtro de camada 3. ip.dsfield.dscp igual ao valor 46 decimal, que é o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui ip.dsfield.dscp igual a 46. O que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar pegando todo o tráfego RTP que esteja marcado com QoS, lá no cabeçalho de camada 3. Então, eu vou dar um aplicar e perceba que eu estou pegando somente o tráfego no sentido SIP Server para a minha máquina. O tráfego da minha máquina para o SIP Server, ele não está sendo priorizado na rede. Então, caso eu tivesse roteadores, caso eu tivesse uma rede MPLS que priorize tráfego baseando-se no que esteja marcado aqui no cabeçalho de QoS, então eu poderia ter problemas de áudio nesse cenário. Então é apenas uma demonstração de como é que a gente trabalha filtros para QoS. E além disso tem um outro filtro que eu gosto de apresentar aqui para a camada 3, que é IPv4, ou seja, se eu simplesmente digitar IP, ele vai estar mostrando todo o tráfego IPv4 para mim. E se eu colocar aqui IPv6, eu vou estar pegando todo o tráfego que seja IPv6 na minha máquina. É assim que a gente filtra. Caso eu queira pegar por endereço de origem, por exemplo. Então vamos pegar aqui um filtro cujo endereço IP de origem seja FE80.2.2.1. Então como é que eu faria para aplicar esse filtro? Eu venho aqui no Source Address, olha só a string do filtro, IPv6.src. A diferença entre o IPv6 e o IPv4 é que o IPv4 é IP.src. No caso do IPv6, que é esse cenário aqui, vai ser IPv6.src. Perceba que só mudou o protocolo de camada 3. Então, src igual a FE80.2.2.1. Quando eu der um Enter aqui, eu vou ter apenas o frame 2008 sendo apresentado. Então, aplicamos um filtro de camada 3 para pegar somente tráfego IPv6 cujo host de origem seja FE80.2.2.1. Então, pessoal, aproveita e aplica esses filtros de camada 3 aí na tua máquina, que você vai conseguir reproduzir todos esses passos e obter os mesmos resultados para já ir se ambientando com os filtros do Wireshark. Vamos para a camada 2 agora.